Sejam bem-vindos ao Profissão Químico. Meu nome é Leandro Lusa, químico e pesquisador. E entenda por que nós somos poeira de estrelas ao assistir este episódio sobre a origem dos elementos químicos e a fantástica fábrica de átomos que é o nosso universo. Você já deve ter se perguntado do que é constituído o universo. Físicos, astrofísicos e cosmólogos ainda tentam entender do que é feita a maior parte do universo, alguma coisa em torno de 95% do total, que é dividida entre energia escura e matéria escura. Já os 5% restantes do universo, essa pequena porção do que conhecemos, conseguimos ver e detectar, é formada pelos elementos químicos, os mesmos elementos que estão dispostos sistematicamente na tabela periódica e que são os ingredientes básicos da matéria e de tudo que conseguimos observar hoje na natureza. Mas, qual é a origem desses elementos? Cada elemento do seu corpo, do ar que respiramos e da tela do celular que você usa para assistir este vídeo foi, em algum momento, gerado em um dos grandes eventos astronômicos que ocorreram ou ainda ocorrem no nosso universo. E tudo começou pelo elemento mais simples, o hidrogênio. O seu corpo é constituído de aproximadamente 60% em massa de água, a famosa molécula de H2O, o que faz com que você tenha cerca de 40% de hidrogênio em número de átomos distribuídos em seu corpo, algo perto de 6% em peso. E o hidrogênio é o elemento mais simples do universo porque, em sua grande maioria, ele tem um núcleo formado por um único próton, cercado por um único elétron. E todo o hidrogênio que existe hoje em dia foi gerado durante o Big Bang, na grande expansão primordial do nosso universo. Alguns segundos após o Big Bang e durante cerca de 20 minutos da expansão que se seguiu, todo o universo estava quente e denso o suficiente para a fusão nuclear desse hidrogênio, uma reação onde os átomos colidem com força suficiente para superar a repulsão eletrostática entre seus núcleos, fundindo-os, após várias etapas, em átomos de hélio. Na verdade, o átomo de hélio formado pesa menos que a soma dos 4 átomos de hidrogênio que foram usados para sua geração, já que parte deles é transformada e liberada na forma de fótons e neutrinos. Nesses 20 minutos iniciais, 25% do hidrogênio original foi transformado em hélio, com a formação de pequenas quantidades de deutério, lítio e berílio. Essa foi a época da nucleossíntese primordial, e todo esse hidrogênio e hélio formados se tornariam mais tarde o combustível para a formação de estrelas. E as estrelas são importantes, pois elas são as fábricas de todos os outros elementos que conhecemos. Enquanto o início do universo teve cerca de 20 minutos para forjar hidrogênio e hélio, as estrelas levam de milhões a bilhões de anos para transformar esses dois elementos em outros de maior complexidade, como o carbono, o oxigênio, o ferro e o cálcio. O nosso Sol, e na verdade todas as estrelas no auge de suas vidas, no que é chamado de sequência principal, brilham forjando hidrogênio em hélio. No caso do Sol, quando o processo estiver terminado, ele vai inchar e se tornar uma gigante vermelha, enquanto seu núcleo irá encolher e aquecer ainda mais, convertendo o hélio em carbono e oxigênio. Quando estrelas muito grandes, com cerca de 8 vezes a massa do Sol, chegarem ao fim de suas vidas, elas se tornam supergigantes e seus núcleos ficam quentes o suficiente para continuar de onde as estrelas menores pararam. O carbono é fundido em oxigênio, o oxigênio em neônio, o neônio em magnésio e assim por diante até chegar ao ferro. Mas ao chegar nesse ponto, ocorre um grande problema. O ferro é o mais estável dos átomos gerados no núcleo das estrelas. E uma vez formado, esse núcleo de ferro possui uma gravidade tão forte que colapsa e se contrai, passando de um tamanho aproximado ao do planeta Terra até atingir o tamanho de uma cidade como São Paulo. Nesse processo, os átomos são comprimidos de tal forma no centro da estrela que os elétrons são empurrados para dentro do núcleo dos átomos e se fundem com os prótons, gerando então um núcleo de nêutrons. E as camadas que circundam o núcleo dessa estrela e que são compostas de elementos mais leves também colapsam, mas elas batem numa espécie de parede formada pelos nêutrons e ricocheteiam na direção oposta, criando a maior explosão do universo, uma supernova. Nessa explosão, todos os elementos são distribuídos no espaço interestelar a 10% da velocidade da luz, fornecendo combustível para estrelas posteriores se formarem e, com elas, sistemas planetários e vida.
Assim, os átomos do seu corpo são, como dizia o famoso astrofísico Carl Sagan, poeira de estrelas. Mas de onde vêm os elementos mais pesados que o ferro, como o ouro e a platina? Eles podem ter 3 origens distintas. A primeira e mais estudada se refere ao tipo que acabamos de ver. Durante a explosão de uma supernova do tipo 2A, onde os nêutrons do núcleo estelar, durante a explosão da estrela, se chocam com os outros átomos, produzindo chumbo, ouro, urânio e todos os outros elementos mais pesados que o ferro. A segunda forma vem de um conjunto binário, onde uma anã branca, uma remanescente de uma estrela de baixa massa como o nosso Sol, tem uma estrela parceira e rouba, por assim dizer, o material dela, iniciando uma reação de fusão incontrolável que começa dentro da anã branca e a destrói completamente, gerando também uma supernova, dessa vez do tipo 1A. E a terceira forma de produção de elementos mais pesados que o ferro, descoberta recentemente, é pela colisão de 2 estrelas de nêutrons, que formam um par binário e que se chocam, gerando um buraco negro e ejetando para o espaço os metais pesados recém-criados. Estima-se que a maior parte do ouro existente no universo tenha sido produzido a partir da colisão de 2 estrelas de nêutrons. E assim, de estrela em estrela e de explosão em explosão, o nosso universo agiu e continua agindo como uma fantástica fábrica de elementos, e fez, ao longo de bilhões de anos, crescer a nossa tabela periódica. Tabela que conta com 92 elementos naturais, que vão desde o hidrogênio até o urânio, e atualmente com 26 elementos artificiais, indo do netúnio até o oganesônio, esses últimos produzidos pelo ser humano em reatores nucleares. É claro que esse vídeo é um breve resumo de um campo de pesquisa muito mais complexo e amplo, então se você tem alguma dúvida é só deixar uma pergunta aqui ou em qualquer uma das nossas redes sociais. E caso você tenha gostado do conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e caso ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever no canal Profissão Químico. Por enquanto, eu deixo aqui o meu muito obrigado, um grande abraço a você e até o próximo vídeo.